Éfata, abra-se os seus entendimentos. Ora bem, vamos continuar na quarta parte falando do Espírito Santo. Ok? Olha, você pode ir à igreja, pode ter 5, 20, 15 anos de igreja. Se você não recebeu o Espírito Santo, Satanás nem se preocupa contigo, nem nada. Mas logo que você recebe, você já é um alvo para ser abatido por Satanás. Ok? Tantas perseguições para te abater, porque você já está provado que você é de Deus. Já se você não tem o Espírito Santo, você pode ir à igreja. Ele nem está preocupado contigo, porque você ainda é dele. Se você não tem o Espírito Santo, isso quer dizer que você ainda carrega a coisa de Satanás. Ele tem como te acusar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem coisas dele, ok? Então, aqui, as perguntas que eu recebo é, tipo, pode alguém receber o Espírito Santo e depois perder? Sim, pode. Pode perder o Espírito Santo depois, devido ao caráter, o comportamento, ok? Há muitos homens de Deus na Bíblia que perderam o Espírito Santo, fizeram boas coisas, mas até hoje estão lá no inferno. O inferno é lugar de tormento, onde não há paz, só há gritos, murmurações, arrependimento. Quando você está lá já não há arrependimento, ok? Quando você morre vivendo o pecado, lá é só para ser condenado, ok? Então, por exemplo, temos o rei Saul. O rei Saul perdeu o Espírito Santo. Você pode ler o livro de Reis, o livro de Samuel, vai ver essas coisas. Então, o rei Davi, também, este homem, rei Davi, o homem que, que assistiu à pornografia, né? Ok, esse prostituiu-se, até matou o seu melhor, posso dizer assim, soldado, ok, devido à prostituição. Olha, há pecados fora do corpo, há pecados que você pratica no seu próprio corpo. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Já se você vai se prostituir, este mesmo pecado é para o seu próprio corpo. Olha, o Espírito Santo, o nome já diz, é santo. É uma personalidade que representa a Deus, é próprio Deus. Então, Deus não é prostituto. Deus não é isso. Então, você prostituindo, é na hora, já foi. Então, até agora, na atualidade, agora, há tantos homens de Deus que fizeram boas obras, muito boas obras, mas depois, a maior parte deles se desviam através do dinheiro, das ofertas de dízimo e prostituição. 80% homens de Deus caíram na parte de prostituição. Ok, por isso que hoje em dia é comum ver que um bispo, o pastor X, enforcou-se, suicidou-se, a obreira, uma pastora, tomou veneno, morreu. É porque quando o Espírito Santo sai, você é atormentado. Há muito tormento, você já não tem paz. Para dormir se baseia em comprimidos. Há outros líderes que se baseiam em bebidas alcoólicas, outros se baseiam em dormir com uma mulher, ou duas, ou três. Outros não dormem à noite. Por quê? Porque o Espírito Santo produz paz. Então, é que faz com que você ministre, passe a mesma paz que você tem para os seus membros, enfim, em geral. Ok? Então, há muitos homens de Deus aqui. E todos esses, excepto o rei Davi. O rei Davi foi muito esperto. Logo que ele prostituiu, saiu o Espírito Santo dele. O que ele fez? Jejuou, não comeu, não dormiu, não bebeu, não fez nada. E Deus, como é Deus das misericórdias, como ele mesmo disse, rei Davi conhecia muito bem o coração de Deus. Muitas são as suas misericórdias. Esse é o salmista Davi. Então, esse conheceu e fez tudo conforme. E Deus restituiu o Espírito Santo dele e continuou em paz. Então, temos aqui homens diferentes que perderam o Espírito Santo e não tiveram mais como, porque desobedeciam a voz do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, fala do que Deus é, a vontade de Deus, porque é o próprio Deus.
dentro de ti. Agora está-se a derramar o Espírito Santo sem medida. Ok? Está escrito no livro de Joel, nos últimos tempos será assim mesmo. Antigamente o Espírito Santo vinha em medidas, agora é sem medidas. Ok? Então temos aqui, qual foi a morte de rei Saul quando desobedeceu? Foi suicídio. Pediu aos seus guardas que estavam em guerra, a pedir que é para peço que me mate, até que os guardas negaram, suicidou-se. Rei Davi, vamos para o grande homem Sansão, que o Espírito Santo tinha um dom de lhe dar muita força. O que ele fez? Suicidou-se. Suicidou-se, morreu com muitos. Quer dizer, é vingança. Então, quando o Espírito Santo sai, então tem esse tipo de coisa, vingança como Sansão. O Espírito Santo não é um espírito de vingança, não. É um espírito longânimo, espírito de paz, de alegria. Então, Sansão, quando perdeu o Espírito Santo, o que ele fez? Ele tinha a unção. Olha, aqui muito eu tenho que vos explicar. Quando você recebe o Espírito Santo produz, se você não é ministro do Evangelho, produz uma certa unção, um poder que protege a ti e pode interceder por uma outra pessoa. Então, quando você perde o Espírito Santo, essa mesma unção fica contigo, mas já fica corrompida. Ok? Por isso há muitos homens de Deus que perderam o Espírito Santo, mas têm aquela unção. Até vou falar do próprio diabo. Esse poder que usa o diabo, quem lhe deu? Foi Deus, mas Deus não lhe deu para fazer o que ele faz hoje. Ele corrompeu, ok? Transformou aquela unção do bem para fazer o mal. É o que acontece com muitos líderes, estão caídos. Olha para as obras do seu líder. Se perde o Espírito Santo, ele tem aquela unção ministerial, pode ainda expulsar demônios. O problema é ele. Já não tem o Espírito Santo. Aqueles mesmos demônios lhe atormentam. É comum hoje ouvir que vimos o pastor X com uma garrafa de whisky. Vimos o pastor X a comprar um maço de cigarro. Ok. Porque ele carrega uma unção ministerial. Então, continua a fazer obra de Deus, mas sem o Espírito Santo, porque ele tem uma unção. Okay. Olhem para as obras dos vossos líderes, verão que este, no início, era homem de Deus de verdade, mas ultimamente já não é. É comum que eu vi que hoje o bispo X abandonou sua esposa, sua família. Pastor X carregou tudo, desapareceu. Nem a esposa, ninguém sabe onde estava, só lhe vê na igreja. É normal hoje ouvir que Pastor X dormiu com a irmã X com provas, estavam no hotel X. É tormento, já não tem o Espírito Santo, ele só faz obra na carne. Fique atento, irmãos, fique atento, são últimos tempos, isso, ok? Ok? Então, esses todos aqui, quando perdem o Espírito Santo, são atormentados, ok? Isto neste caso, aqueles todos demônios que eles expulsavam, volta para eles. Ok? É o que se diz, feitiço voltou contra o feiticeiro. Ok? A maior parte desses todos, atormentados, ex-pastor, ex-bispo, ex-obreiro, ex-membro também com o Espírito Santo, que estava lá, evangelizava, quando perde o Espírito Santo, aí há gritos. São esses que Jesus disse. Muitos dirão naquele dia, em seu nome, Jesus, expulsamos demônios, curamos isto e aquilo. Tem grandes homens. Olha, eu voltarei com a quinta parte para vos revelar bem essa história. Que Deus te proteja.